nós temos dois reinos. O reino desse mundo tenebroso, né? E o reino do céu. E o reino do céu já nos foi dado. Então, mas só que nos foi dado para a igreja, só que a igreja, mesmo tendo já não somos mais desse mundo, né? Não é verdade? A palavra diz que somos estrangeiros nesse mundo. Somos agora cidadãos do reino de Deus. Mas muita gente ainda vivendo ainda pelo mundo, mesmo sendo já cidadão do reino de Deus, andando pelo mundo, né? O que quer dizer? Não vivendo exatamente na plenitude daquilo que Deus nos dá para viver, né? Então, o que falta, né? Para muita gente, falta uma chave muito importante para acessar aquilo que Deus tem para nós como cidadãos do reino do mundo, né? Aquilo que é precioso para nós estarmos assim conectados como cidadãos do reino, né? Aquilo que Deus falou é o seguinte: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, para enfrentar as hostes, né, do mal, da maldade. As hostes são exércitos que estão aí, né? Então Deus nos preparou armas poderosas, né? E essas armas poderosas, ela tem dado, já é dada para nós, mas nós precisamos, para acessar, precisamos de uma chave. Uma chave que nos dá como se fosse uma senha, né, de acesso às armas da nossa milícia, que é poderosa para combater todas essas hostes, né, que estão aí espirituais, para combater a obra de Deus. Nós temos que acionar aquilo que o reino de Deus nos oferece. E essa chave que eu estou falando, né, essa chave aqui que nos dá o acesso aí às armas poderosas de Deus, chama-se oração. Simplesmente a oração, né? Muita gente não tem ainda acesso à força, né, ao poder, né, do Espírito Santo, não usa por falta de uma vida de oração. Não estou falando que todos, mas tem muita gente. É por isso que hoje, né, a palavra do Senhor é por que o crente precisa de uma vida de oração. Tá? Essa é a palavra que o Senhor me inspirou para nós ministrarmos hoje, né? Inclusive, eu fico a semana inteira orando, buscando a direção, né, para trazer a palavra. E, coincidentemente, né, a gente fala coincidência, né, mas é jesuicidência. A Lília e o pastor João têm participado de alguns eventos que estão acontecendo em outras igrejas, focados na oração, né? Então, Deus colocou eu tinha outros temas para trazer, mas o Senhor me colocou no coração. Nós falamos hoje dessa chave poderosa para nós termos acesso às armas da nossa milícia, que não são carnais, né? Que é a oração, né? Então, eu convido você a abrir comigo. E essa falta de uma vida de oração é um negócio muito sério, muito grave para nós que somos representantes do reino de Deus. Eu convido você a abrir a palavra que está lá no livro de Tiago. Tá? Depois de Hebreus, vem Tiago. Tiago 4, 2 e 3. Então, você achou aí? Tiago 4, de 2 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Aliás, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para esbanjardes em vossos prazeres. Bem? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer, meu Deus, mais uma vez estarmos aqui na tua igreja, com teus amados filhos, nossas famílias, aqui reunidos, tanto os presenciais como aqueles que estão pela internet, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por estar me dando esse privilégio de ser o mensageiro hoje da tua palavra. Peço agora, Senhor Deus, que a unção do Espírito Santo, Pai, que ele seja totalmente liberado para usar-me da maneira que o Senhor desejar, mas que a gente saia como igreja acrescentado da fé, que a tua palavra encontre em nossos corações solos férteis, que essa semente caia e produza, Senhor Deus, a colheita que o Senhor espera em nossas vidas. Que ninguém saia daqui como entrou, mas com a sua fé renovada, com o teu poder, entendendo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós e para que o Senhor nos convidou a estar nessa reunião ou assistindo esse vídeo, Pai, pela internet. Nós te agradecemos já, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, que nós te ouvimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a pergunta quando a gente lê essa palavra aqui, né, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis, ou para aqueles que pedis não recebeis, porque pedis mal, né? Então, tem muitos crentes, irmãos, que nem oram, tá? Eu oro, né? Eu oro. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, de uma situação bem diferente. Quando a gente fala aqui, cobiçais e nada tendes, o cobiçais aqui não é um desejo errado, que aquele não cobiçais que está lá nos 10 mandamentos. Não cobiçais aquilo que não é seu. O cobiçais aqui está falando de algo que não foi suprido. Algo que você queria muito e não foi alcançado. Né? Então Deus está falando, tem muita coisa que vocês queriam, que nós queríamos, que não foram alcançados. Né? Então esse cobiçais e nada tendes. Então, Tiago, ele explica muito bem aqui para nós, né, as situações em que as coisas não aconteceram. Imagina aquele emprego, aquela entrevista de emprego que você foi, né, que falou, não, é aquele. Pessoas desempregadas já há um bom tempo. Não é esse aí, né, a minha oportunidade. Deus preparou isso para mim, é esse aí, né? Aí você vai lá, entrevista de emprego, volta de lá decepcionado, né? Ou então, eu lembro, quando eu era pequeno, né, nós morávamos num sítio e tinha a nossa condução. Meu pai, ele tinha um caminhão, depois ele vendeu para comprar o sítio, mas num determinado tempo a gente comprou um Jeep. Vocês sabem o que é Jeep? E aí, o Jeep era a nossa condução. E aí, às vezes, nós éramos pequenos, né? Bastante irmãos. E meu pai, ele ia para a cidade, e aí um dia ele falou, eu vou lá. Eu ia comprar um carro, o Jeep, né? Imagina a expectativa dos meninos, né? Da família ali, né? Você esperando o seu pai aparecer lá com a condição. De repente, volta a pé, né? Não sei o que aconteceu, eu era criança. Depois, outra vez, ele foi e comprou realmente o Jeep. Imagina a frustração. Você orar ou você buscar. É agora, né? É agora que vai acontecer e nada acontece. Então, Tiago está falando isso. Cobiçais e nada tendes. Ele fala mais, né? Cobiçais e nada tendes. Ele fala assim, ó, tem gente que até matais, né? Invejais e nada podeis obter. Sabe o que é isso? Pessoas que estão querendo, que não têm oração, não têm uma vida de oração.
é no braço, né? Quer conseguir no braço. Não tem noção que Deus, ele fala o seguinte: eu estou contigo, né? Emmanuel, Deus conosco, né? Então, nós vamos nos alinhar. E quando você tem esse alinhamento com Deus, então, não é que tudo que você vai pedir, você vai receber. Mas, porque o próprio Tiago fala, né? Tem a pessoa que ora, né? Ou melhor, cobiçais e nada tende, matais e invejais e nada poder obter, vives a lutar e fazer guerra. Imagina a luta dessas pessoas para ter o que ela quer ter. Mas se for no braço, se não for, né, alinhados com Deus, não vai ter, porque a palavra do Senhor é bem clara naquilo que nós vamos ver hoje. Por que nós precisamos de uma vida de oração? Né? Agora, tem outros que pedem, que oram. Mas, é aquela história, né, que eu já falei aqui, né? Fazer a coisa certa, que é orar, mas do modo certo. Porque se você pediu para o seu esbanjar, em seu prazer, né? Se nós não estivermos alinhados com aquilo que Deus sonha para nós, também não vamos conseguir. Então, por isso que o Tiago fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Né? Então, está torto. Está torto. Você não está alinhado, né, para que aquela oração traga, né, chegue naquilo que você está buscando. Então, nós estamos falando aqui, né, de fazer a coisa certa, mas do jeito certo, com a motivação certa e com a direção de Deus. Por isso que eu falei, né? Deus está falando conosco. Ele falou assim: estou movendo as águas, as coisas vão acontecer, você vai conhecer o sobrenatural de Deus, mas precisa alinhar com Deus. Ter uma vida de oração. Não é assim, né? Vai acontecer na minha vida, né? Eu vou ficar lá deitado no sofá, vendo TV, e Deus vai mandar tudo que eu quero. Não é assim. Deus ele quer que você entenda, tenha propósito. Deus, né, a palavra de hoje, se você tiver um pouquinho de paciência, né, é tremenda. Aliás, tem uma profecia aqui para nós. Né? Deus nos deu uma profecia. Né? Então, quando nós estamos falando aqui, nesses dias difíceis, né, Deus está chamando a igreja: anda comigo, se alinha comigo, porque eu te mostrarei, eu vou mostrar como é que as coisas vão acontecer. Mas anda comigo. Então, nós precisamos de comunhão, né? Precisamos estar junto com Ele. Então, Deus, Ele quer uma igreja ousada. Ouse, assim como Pedro ousou a andar sobre as águas, e Jesus falou: venha, e ele andou. Deus está falando o seguinte: se você ousar até andar sobre as águas, você vai andar, porque Deus, ele falou assim: eu posso todas as coisas. Né? Mas nós precisamos assim ser uma igreja ousada, que não temos medo, né? Se Jesus falar venha, né? A gente ande, pisa na água, certo de que não vamos afundar. Vencer o medo, né? Tem muita coisa que a gente não faz por medo, né? Não temos fé, não acreditamos. E também Deus está falando que temos que acreditar ao ponto de falar: não, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas, como diz aquela canção, né? Então, nisso aí, nós estamos vendo aqui o seguinte: nós temos visto aqui o mover de Deus, temos visto assim Deus operando, como foi o livramento da Roberta, que ela testemunhou domingo passado, né? Coisa tremenda. Temos visto coisas assim visíveis, sinais que Deus tem mostrado. A Samanta deu um testemunho nessa semana, né, para mim, depois ela quiser compartilhar com os irmãos, né, de Deus atender mandar uma pessoa na casa dela lá, uma coisa tremenda. Mas, irmãos, isso é o visível. Mas tem muita coisa que nós não vemos.
Então, mas nós temos que, o justo viverá por fé. Nós temos que entender que Deus está com a sua bênção sendo preparada. É a mesma coisa que, como eu disse, às vezes você vai, eu vou dar um exemplo de pescador, às vezes você vai num lugar e a sua fé é desse tamanhozinho, e você leva um anzol desse tamanhozinho, e você vai pegar lambarizinho, que tem a boquinha desse tamanhozinho. Né? Se você tivesse fé, você levava um anzol desse tamanho, que você vai pegar um peixe da boca desse tamanho, você entendeu? E o peixe está lá. Deus falou assim, ó, você não está vendo, mas aqui debaixo dessas águas tem. Né? E você está ali na beira do rio, você volta com os seus lambarizinhos, que às vezes é coisas que Deus falou assim, ó, como é que eu posso te dar, se você não crê, né? Como tem aquela, não é bíblico, mas é já vimos citar várias vezes, tinha duas pessoas orando, dois fazendeiros orando, pedindo chuva, né? Porque ele precisava de chuva para plantar a sua semente. Aí, um recebeu, o outro não recebeu. Por que esse recebeu? Porque ele acreditou e preparou a terra. Tombou a terra e estava preparado. O outro falou assim, eu vou pedir a Deus, mas não criou, não preparou a terra. Então, Deus vê a motivação daquela oração, da fé da pessoa, para poder abençoar aqueles que realmente têm buscado com fé, né? Então, nisso aí, nós vemos aqui um Deus que quer que a gente esteja conectado com Ele. O pré-requisito para Deus agir em nossa vida é que nós estejamos em comunhão. Nós temos que ter uma vida de oração. Não tem como Deus abençoar ninguém se você não estiver conectado com Deus. Né? Deus até pode, mas não é assim que Ele opera. Deus pode todas as coisas, né? Mas o pré-requisito é uma vida de oração e comunhão com Deus. Ele até entende que você precisa trabalhar, até entende que você tem uma família, tal, até entende que você tem coisas ali que precisa fazer, mas Ele também estabelece, né, como funciona, como é que Deus opera. Né? Então, nisso aqui, como é que a gente vai receber o poder do Espírito Santo, como é que nós vamos assim buscar e nós vamos receber aquilo que o Espírito Santo tem falado através da palavra, nas orações, nos louvores, né, o poder do Espírito Santo. Então, eu já dizia por aí, né, que aonde há muita oração, há muito poder de Deus. Aonde há pouca oração, há pouco poder de Deus. E onde não tem nada de oração, tem zero poder de Deus. Então, nós temos que entender isso. É básico para a nossa vida espiritual. Você que tem família, você que tem sonhos, planos, né? Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus está falando, estou aqui. Né? O rio tem o peixe, mas você tem que buscá-lo com fé, né? Levar aquilo que é o necessário para que você volte com o seu peixe e não com os seus lambarizinhos, né? Que é uma bênção, mas não é a bênção que Deus tem para você, para nós, né? Amém? Então, tem pessoa na igreja que sabe bem do que eu estou falando aqui, né? Então, nós podemos falar aqui, por exemplo, né, que uma pessoa chegou num grande homem de Deus e falou assim, você ora comigo? O senhor que é um grande homem de Deus, ora comigo. Aí, que você conhece aquele cliente, o crente 6 horas? 6 horas por mim? Então, aquele crente chegou, né, para o grande homem de Deus e falou assim, você ora comigo? Sim. Posso, você me ajuda, me ora comigo. Tá, mas por que você quer que eu ore com você? É porque eu quero viver o sobrenatural de Deus, que a Bíblia fala, tal, né? Bom, então, vamos explicar uma coisa. Para você viver o sobrenatural de Deus, é você que tem que falar com Deus. É você que tem que preparar o cenário, você tem que entrar na presença dele. Não sou eu.
Então, tudo bem, né? Nada, nenhum problema eu orar por você, eu orar com você. Mas, se você quer uma vida, né, de bênção, você quer uma vida de andar, né, conhecer, ver Deus realizando o poder dele manifestando na sua vida, você que tem que buscar. Né? Aquela pessoa ficou chateada. Poxa vida, né? Negou uma oração. Que homem de Deus é esse? Mas depois caiu a ficha e ele viu que era uma pura verdade, né? Se você quer uma vida de oração, melhor, você quer uma vida com Deus, você tem que buscar Deus você, né? Não é correr atrás de pessoas que vão orar para você, para que... Não, é você. Deus abriu acesso a todo mundo indistintamente, não tem distinção. Né? Então, quando nós lemos o Atos do Apóstolo, né? Quando você lê a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Tudo o que aconteceu de grandes coisas ali, né, do mover do Espírito Santo, a igreja não estava aí fazendo piquenique. Quando você vê ali Atos 1,14, o dia de Pentecoste, que fala como foi o dia de Pentecoste, a igreja estava, os apóstolos, todos eles perseveravam em oração quando aconteceu o Pentecoste. Né? Então, a igreja não estava fazendo piquenique, as pessoas não estavam, olha, vamos festejar o aniversário do fulano, aí aconteceu o Pentecoste. Não. A igreja perseverava em oração, buscava. E quando você persevera e busca, então Deus encontra um ambiente para agir. Quando você vê lá em Atos 3, o milagre, né? Logo depois de Pentecoste, Pedro e João indo para o templo, encontra ali um paralítico, né? E ele fala, me ajuda, me dá aí uma esmola. E eles falam, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, levanta e anda. Aquele milagre, irmãos, aconteceu no dia em que Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Ele estava indo lá para a oração da hora nona, né? Irmãos, oração. Quando você vê Ananias, aquele que Deus falou para ele, ora pela cura da cegueira de Paulo, né, que caiu do cavalo lá, está cego e tal. Ora por ele e tal. O que Ananias estava fazendo? Orando. Naquele mesmo tempo, Pedro, né, quando Pedro teve aquela visão de um lençol descendo, né, com aqueles animais que Deus falou com ele ali, para que a partir dali ele tivesse a visão que ele tinha que pregar o evangelho também para os ímpios, né, que não eram impuros, mas que eram também para serem tratados. O que Pedro estava fazendo? Ele tinha subido na laje da casa para orar. Né? Então, como é que é essa vida sobrenatural de Deus? Como é que acontece? Como é que a gente vê o poder de Deus se movendo em nós? Quando oramos, quando buscamos a Deus em oração, quando nos unimos no poder, né? Quando nós preparamos o ambiente para Deus. Ninguém vai estar jogando bola, fazendo tal, e de repente o Espírito Santo toma aquela pessoa e vão fazer algo. Não. Ele pode fazer tudo, todas as coisas, como eu disse, né? Mas Deus, ele age, né? O Espírito Santo age quando você busca Ele, né? Quando você cria, quando você procura. Então é isso o que o Senhor está falando para nós, né? Então, todas as intervenções divinas, né, que aconteceram, a igreja estava orando, estava buscando. Então, nisto, Deus está falando o seguinte, né? Vou mover as águas, mas não vai mover a água, como eu falei, existe o coletivo, a igreja vai viver isso. Mas o ideal é que todos nós vivêssemos isso aqui. Então, e quem é que vai viver isso? Aqueles que hoje saírem daqui entendendo essa palavra e mudando, se é que você não tem uma vida, um devocional com Deus, mudando a sua postura. Falando, não, realmente, né? Realmente eu preciso disso. Então, a palavra profética que nós temos para a igreja é essa, né? Mergulhe com fé. Mergulhe com fé. Deus está falando o seguinte, barreiras vão cair, portas vão se abrir.
aquilo que você parecia impossível vai acontecer, porque Deus está falando, eu estarei contigo. Chega de querer resolver no braço. Deus nos chamou para fazer a sua obra, mas não é somente a gente, não é o poder de Deus, ele se manifesta pelo Evangelho e também nos atos. Jesus fazia os milagres, as pessoas se convertiam. Né? Quando Jesus curou Lázaro, né? A partir daquela cura, as pessoas viam Lázaro e se convertiam. Então Deus, ele falou o seguinte, tudo bem, o milagre, o livramento da Roberta, eu tenho certeza que muita gente ficou sensibilizado, é Deus mesmo, né? É Deus que está na vida da Roberta, guardando a Samanta, ou outras pessoas vão vivendo. À medida que você vai compartilhando o agir de Deus, as pessoas falam assim, Deus é presente hoje, é Emmanuel mesmo, é Deus conosco. Não é na época dos discípulos, na época dos apóstolos, não. Né? Nós temos que ter fé de um Deus que quer, nesses tempos de hoje, de dificuldade, nós acreditemos nele e vemos o sobrenatural acontecer. Pessoas vão ver coisas e vão crer no Senhor Jesus. Amém? Deus vai fazer a obra, né? Se você crer, se você buscar. Né? Então, nisto, nós precisamos entender como é que Deus age. Né? Uma outra coisa que nós precisamos ver é o seguinte, tem coisas básicas que a gente precisa saber sobre a oração. E Jesus, ele nos ensinou, né, coisas básicas. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a oração não tem um caráter informativo. O que é isso, pastor? Se você está precisando ter uma ocorrência, alguma coisa acontece, você precisa de um socorro da polícia, dos bombeiros, tá, que você liga lá, você tem que contar toda a história, porque ele fala, o que aconteceu? Né? Aí a pessoa está lá toda nervosa, não sabe, calma, fala com calma, eu preciso anotar. Aí ela vê que realmente é uma coisa grave para mandar o socorro. Quando você vai orar para Deus, Deus já sabe de tudo. Porque Deus é onisciente. A palavra diz que antes de você falar, antes da palavra chegar à tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Então, por que orar? Se Deus já sabe, não precisa orar. A palavra, talvez eu tenha me expressado mal. A gente, independente de Deus ser onisciente, né, saber de todas as coisas, mesmo assim nós precisamos orar, mas não é para informar a Deus. Ué, se Deus já sabe, para que eu tenho que orar? Porque eu vou ler uma palavra aqui que diz, está lá em Filipenses 4:6, que diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Irmãos, Deus está falando o seguinte, tudo bem, eu já sei, mas eu quero que você fale para mim o que está inquietando o seu coração. Olha, eu sei o que aconteceu, mas tem pessoas que as coisas acontecem, Deus sabe, mas ela não é aquilo que está preocupando ela. Tem pessoas que aquilo não é problema para ela, porque ela já acostumou, né? Tem outras pessoas que falam assim, não. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não admito isso. Né? Às vezes eu estou contando algumas coisas, de vez em quando eu falo alguma coisa dos meus netinhos lá, porque eu fico impressionado com o Rafael. Você está vendo assim, às vezes o jornal, está passando o jornal tal, e fala a notícia da Rússia. Ele falou assim, eu não admito isso. Eu não acredito. Esse país é tão grande, por que ele tem que tomar mais países? Aí eu falei, calma, Rafael, calma. Então, coisas que você chegou, que você não admite. Você chega, eu não admito maldade. Eu não admito que a pessoa age errado. Eu não admito isso. Eu não admito essa falsidade. Então, Deus quer que você leve para Ele aquilo que está inquietando o seu coração. Ele sabe tudo o que aconteceu. Mas eu não sei, Ele não sabe o que você vai escolher para levar para Ele. Então, por isso que a palavra diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus todas as suas petições. Por onde? Pela oração e súplica. Então nós temos que levar a Deus tudo, né? Mas assim, não é porque Deus não sabe, Ele sabe. Mas ele quer saber exatamente a sua inconformidade. Não me conformo com isso. Senhor, né? O Senhor está sabendo o que aconteceu. O Senhor viu o que fizeram. Então, você ora, né? Então, nisso aí, nós chamamos aqui, tem uma outra passagem que nós vamos ver, que uma outra coisa a respeito, que é a vontade de Deus, né? Então, 1 João 5,14 diz lá assim, ó, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Né? Então, isso eu chamo de oração em concordância. Né? Orar à vontade de Deus. Então, porque quando você ora à vontade de Deus, a palavra diz que Ele vai te atender. Porque está escrito aqui, ó. Vou ler de novo. Esta é a confiança que temos com Ele, com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Primeira coisa, a sua oração está sendo ouvida. Primeira coisa. A segunda coisa, se orarmos à vontade dEle, Ele atende. É tiro certo, né? Se você estiver orando à vontade de Deus. Então, pastor, como é que eu vou saber que é a vontade de Deus? Primeiro, conhecendo a Bíblia. Por isso que não tem condição do cristão ter uma vida, né, alinhada com Deus se não ler a palavra, se não estudar a palavra, se não participar dos ensinos, dos estudos. Enfim, Deus falou assim, ó, Ele está se abrindo para nós. Ele escreveu, né, inspirou os homens a escrever a Bíblia para a gente conhecer Deus, o caráter de Deus, o que Ele é abominável para Deus, o que alegra o coração de Deus. Né? Quando você vê lá, como é que eu faço para agradar a Deus? Conheça a Deus, você vai ver. Primeiro, Salmo 122, 1. Ele falou assim, hoje, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Lembra desse louvor aí? Então, Deus fica feliz quando você fala assim, hoje tenho compromisso com Deus. Ele fica muito feliz. E a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, quando você conhece a palavra, você começa a viver a palavra de Deus, as coisas começam a sorrir para você. Agora, aqui, né, nós temos que conhecer. Aí você pergunta, por que você ora a Deus? Você pergunta para um crente, né? Por que você ora a Deus? Eu oro a Deus porque eu sei que o Deus é todo-poderoso e Ele é poderoso para fazer, como está na palavra, infinitamente mais do que nós pedimos. Tá. Agora nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, imagina que na igreja tem uma família rica e ela fica sabendo de uma família necessitada, passando necessidade. Essa família rica tem dinheiro para suprir todas as necessidades daquela família que está passando necessidade. Mas o fato dela ter dinheiro para suprir todas as necessidades não quer dizer que ela vai suprir, que ela deseja suprir, não é verdade? Ué, o fato de ela ser rico é uma coisa. Ela pode. Uma outra coisa é ela querer fazer isso aí. Deus também, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, e está escrito na Bíblia. Porém, isso não nos dá o direito de achar que porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele vai dar tudo o que eu pedi. Porque Deus é Deus, Ele é soberano, e Ele faz aquilo que Ele quer. Agora, nós precisamos, assim, entender, o nosso entendimento tem que ir além do entendimento que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Nós temos que ir para o entendimento que Deus, além de ser poderoso, Ele quer nos ajudar. Amém? Você tem que ter essa fé, porque
se nós pensarmos, quem me dera Deus olhasse para mim, quem me dera Deus lembrasse que eu existo. Então, que fé é essa? Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós estamos falando aqui do grande Jeová Jiré, né, o Deus da provisão, dono do ouro e da prata, nós temos que imaginar que algumas coisas, né, Deus é soberano para decidir, mas Jesus ele começa a ensinar algumas coisas nas orações. Lembra aquela vez que Jesus falou o seguinte, olha, não fique com vãs repetições. Quando orarem, não fica lá com vãs repetições. Então, não vou citar aqui, mas você sabe que tem crenças que tem que fazer uma repetição. Termina. Então, Jesus falou o seguinte, não é pelo muito falar que Deus vai te atender. Então, primeiro, não venha com vãs repetições, achando que pelo muito seu falar, você orou 2 horas para Deus, Deus agora vai atender. Não é assim, né? Então, o que funciona? Também não quer dizer que a gente não deve orar sem cessar, porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai orar uma vez só, porque você já orou uma vez. Não. Orar sem cessar. Orou hoje, ora amanhã, continue orando. Tá? Por que não é para ter vãs repetições? Porque a oração não é uma fórmula que você, daquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai, uma hora Deus vai te atender. E tem gente que entende as coisas erradas na Bíblia, quando olha lá, por exemplo, em Lucas 18, que fala daquela mulher, da viúva inoportuna e do juiz iníquo, né? Que fala o seguinte, e tem gente que até prega errado, ou interpreta errado, que a mulher tinha uma causa e o juiz não atendia. Então essa mulher começou a importunar o juiz, né? Então, aí o juiz, né, de tanto aquela mulher torrar as paciências dele, ele falou, deixa eu atender logo essa mulher, porque ela já vai me importunar, vai acabar fazendo uma coisa pior, é melhor atender, ficar livre dela logo. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Deus é assim, né? Se você importunar ele vai te atender. Não é nada disso. Não dá para comparar, né, o Deus que nós servimos com um juiz ímpio, iníquo. Iníquo é aquele que faz maldade, né, que está nem aí com as coisas de Deus. Ele não estava nem aí para aquela mulher. Ele atende ela exatamente para ficar livre dela. Mas o que Jesus traz essa parábola, né, é comparativo, de contraste. E não para que você acha que, olha só, né, se você agir assim, também vai funcionar com Deus. Por quê? Porque quando Jesus começa a parábola, ele fala o seguinte, né? Quando você vê lá Lucas 18, ele começa dizendo, deixa eu abrir aqui que eu perdi a anotação. Lucas 18, ele começa dizendo o quê? Naquela hora, deixa eu ver aqui, eu estou no livro errado. Lucas 18, cadê você? Então, Jesus começa a parábola dizendo para a gente não esmorecer, né? Não parar de orar. Ele começa dizendo assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, aquela mulher, ela não desistiu. Então, é não esmorecer. Então, aí você vem lá, alguém lê lá, você não deve estar com vãs repetições, então eu já orei hoje, agora não vou orar mais. Está errado. Jesus não está falando para você orar uma vez só. Mas, pastor, Deus não sabe todas as coisas? Se eu orei uma vez, Ele já sabe. Sim, mas é a sua busca, a sua fé, né? Então, o que Jesus fala, orar sem cessar.
e não esmorecer, não desistir do seu sonho. Lembra Daniel? Daniel começou a orar, né? E nisso, né, depois de 21 dias, um anjo desceu lá para Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já saí de lá para te atender. Mas eu fui interrompido aqui porque o príncipe da Pérsia, né, me pegou no caminho, eu tive que lutar com ele. Então tem coisas que nós temos lutas para que Deus já deu para nós. Tem lutas. Então, continue orando. Continue orando. Tem lutas. Continue orando. Não esmoreça. As coisas, quando a gente fala aqui, né, em bênçãos, em sobrenatural, né, o mover de Deus, existe uma força terrível para que você não receba, para que eu não receba. Pelo contrário, o mal está aí para nos esmorecer. E quantos já esmoreceram? Quantos pararam? E sonhos de Deus, Daniel, se tivesse parado no segundo dia, o anjo lutou, falou: olha, eu vim aqui só para te falar isso, que Deus já te deu isso aqui desde o primeiro dia, agora eu vou voltar lá ainda que eu tenho que continuar a luta ainda, e Miguel veio me ajudar que a coisa está brava. Irmãos, tem luta na região celestial para que as bênçãos sejam alcançadas. Mas, agindo Deus, quem impedirá, né? Quando você fala assim, é de Deus. Deus já deu ordem a meu respeito. Deus já deu ordem para entregar aquela bênção. Nós vamos receber, amém? E Deus está falando assim, ó, não esmoreça, não pare de pedir, né? Não deixe de crer, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Por mais que uma pessoa possa... Então, às vezes, né, tem plano que a gente fala assim, né? Tem coisas que Deus, no coletivo, Ele já nos abençoou. Mas no individual, né, as coisas dependem da gente ter fé. Depende da gente acreditar. Deus atende as orações. Então, a palavra diz, assim, que se nós orarmos a sua vontade... Mas tem coisas que Deus, ali no coletivo, eu lembro, eu peguei uma passagem aqui lá de Josué 10:12, tremenda, né? Josué, o povo de Deus estava lutando com os amorreus, né? O povo de Deus, para tomar posse da terra prometida, derrotou 31 nações. Né? Você fala assim, pô, o povo de Deus teve uma luta, derrubou a muralha de Jericó e já tomou posse da terra prometida? De jeito nenhum. Foram 31 reis subjugados ao poder, né, à luta, né, do povo de Deus. Mas Deus estava com ele. E aí, tem coisas que Deus faz que você nem imagina. Às vezes até a Lília... E foi um comentário da Lília que me despertou para trazer para vocês. O que aconteceu? O povo de Deus estava lutando com os amorreus e tinha que vencer aquela luta lá para poder subjugar eles. E Josué percebeu que o dia já estava indo embora. E se escurecesse, tchau, né? Porque se escurecesse, os inimigos iam fugir e eles não iam derrotá-lo. Então, o que Josué fez? Né? Se você ler lá em Josué 10:12, ele pede para Deus que o sol se detenha em Gibeão e que a lua se detenha em Adjulã. Ou seja, não anoitece enquanto eu não vencer esses inimigos. E Deus parou o sol e parou a lua. Falou assim, não vai ter noite, continua o dia, até o povo de Deus conseguir a vitória. Né? Olha que tremendo. Pensa você, o universo, né? As coisas funcionando desde quando foram criadas. Deus fala assim, eu vou parar o sol e vou parar a lua para o meu povo, né, que está precisando disso aí. Então, pensa você, jamais, a Bíblia diz que jamais, nem antes e nem depois, aconteceu isso de novo. De Deus
parar o sol, parar a lua, né? O dia se estendeu por quase mais um dia para dar tempo do povo de Deus vencer. Então, Deus, Ele é tremendo, irmãos, né? Quando nós vemos aqui no coletivo, né? Deus, Ele, quando colocou a Esther como rainha da Síria, ele teve uma situação que o povo judeu ia ser exterminado, porque o inimigo do povo de Deus lá tinha conseguido um decreto para exterminar todos os judeus. E aí, nessa altura, Esther era a rainha, né? E Esther era uma judia. Aí o que aconteceu? Esther tinha que interceder com o rei, para o rei assinar um decreto e revogar aquele decreto. Mas ela entrasse na presença do rei, ela morria. Então o que acontece? Ela estava naquela, falou assim, eu não posso ir lá interceder porque quem morre sou eu. Aí o Mordecai, que é o tio dela, falou assim, Esther, Deus está te dando a oportunidade para você ser usada para poder salvar o povo judeu. Através da sua atitude. É uma oportunidade que está te dando. Mas, se você recuar, com certeza ele vai colocar outra pessoa, mas você foi escolhida. E quem sabe não foi por isso que você foi eleita rainha? Não é uma coisa para a gente se pensar? Será que não é por isso que você trabalha naquela empresa? Será que não é por isso que você tem tal qualidade? Será que não é por isso que Deus te deu um talento? Né? Não é exatamente por isso, para que naquele dia você fizesse a diferença? Então, Esther não teve dúvida. Ela falou assim, se eu tiver que morrer, morri. E foi lá falar com o rei e acabou, né, cumprindo-se a vontade de Deus. Então, no coletivo, Deus falou assim, se você não fizer, eu ponho outro seu lugar, como foi com Saul, que Saul falhou e perdeu, né? Samuel falou assim, olha, era para você ter sido, né, confirmado no trono para sempre, mas você desobedeceu, por isso você perdeu. Agora quem vai ter um outro rei no seu lugar. Então, irmão, Deus no coletivo, Ele age. Mas quando nós falamos no individual, tem uma coisa muito importante para a vontade de Deus se cumprir. Coisa tremenda. Primeiro, Deus é soberano, né, sobre todas as coisas. E se nós orarmos a sua vontade, Ele cumpre. Então, isso que eu chamo de oração em concordância. Quantas promessas de Deus não tem na Bíblia? Você conhece todas? Eu não contei, mas diz que tem uma para cada dia. Todos os dias, se você abrir a Bíblia, tem uma promessa para nós. E aí nós temos que ver aquela que Deus falou, essa é sua. Né? Então, nisso aí, nós vimos o seguinte, que Deus, Ele é soberano, Ele vai fazer aquilo que for a sua vontade, por isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e uma das vontades de Deus, Ele quer que a sua família situa uma bênção, né? A gente começa por aí. Quando você começa a ver aquilo que é a vontade de Deus, você começar a orar na vontade de Deus, oh, glória, né? Deus falou isso, eu tomo posse, né? Então, a primeira coisa é essa, saber que nenhum dos nossos pedidos Deus vai atender se não for da concordância dele. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Desde que Ele criou o mundo, Ele deu o domínio da terra para o homem. A partir daí, Ele transferiu, é uma questão agora de jurisdição, Ele transferiu o poder da autoridade, né? Não poder, deu autoridade para o homem, dominar a terra e todas as coisas sobre ela. Né? Quando você quiser olhar a respeito, né? Gênesis 1:26, quando Ele criou o homem, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre toda a terra. Então o homem tem domínio sobre toda a terra. Quando você lê, por exemplo, Salmos 8:4, a palavra diz, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite?
Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então, Deus, né, colocou nas mãos do né, todo o domínio sobre todas as coisas que Deus realizou. E aí, Deus deu um domínio sobre a terra, né? Inclusive, Salmo 115:16 diz assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Por isso, Deus não pode agir na terra sem que você peça. Olha que interessante. Pastor, tem certeza? Sim. Deus é uma questão de jurisdição, né? Por que Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, eu pedi para a gente tocar aqui o Pai Nosso, para a gente ficar bem com ele na mente, né? Ele falou o seguinte, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, Jesus falou assim, quando orares, pede para Deus fazer a vontade dele lá, aliás, aqui na terra, como ele faz lá no céu. Então, quer dizer o quê? Que no céu, não é porque os anjos são seres celestiais, que obedecem 100% a Deus, né? Que Deus já tem autoridade lá e não tem aqui. Não, porque Deus falou assim, na terra quem vai dominar é o homem. Então, ele deu ao homem autoridade. Só que o homem, lá atrás, quando surgiu o pecado, né, o homem entregou para Satanás. Porque naquele dia em que Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás, como eu falei aqui, acho que domingo passado, ele falou assim, está vendo todo aquele reino lá? Todos esses reinos aí são meus. Mas tudo te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus não falou, você é um mentiroso, porque isso não é teu. Você não tem poder. Não, Jesus falou o seguinte, não vou nem questionar, porque eu sei que lá na frente, a hora que eu subir na cruz e falar, está consumado, eu vencerei o pecado, e aí ele já não terá mais poder sobre o homem. Então, por isso, irmão, que a gente quando fala assim, né, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito meu, é minha herança, né? É verdade. O homem, quando pecou, ele transferiu aquilo que Deus deu para Satanás. Pastor, onde está escrito isso? Em 2 Pedro 2,19 diz, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porque o homem caiu no pecado, ele foi vencido pelo diabo, e a partir dali o escravo não é mais dono de nada. É o seu patrão, é o seu senhor, né, que é o Satanás, passou a dominar, né? Então, ali, Satanás conquistou a autoridade sobre a terra. Só que Jesus, né, na plenitude do tempo, venceu o pecado e aí restituiu a autoridade para aqueles que crêem. Então, por isso, hoje, aquilo que está se falando aqui é a verdade. Deus quer que nós oremos, né, dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra, como tu faz aí no céu, porque é assim que Deus vai poder agir em nosso favor. Porque Deus não pode agir se nós não estabelecermos a autoridade para Ele, porque é uma questão de jurisdição, de que Ele está, né, Ele transferiu para o homem essa autoridade. Por isso que é tão importante nós entendermos o seguinte, né? Deus, né, Ele vai fazer somente se for a vontade dEle, mas nem a vontade dEle, se você não orar, Ele não pode te atender. Se você não falar assim, faça a tua vontade. Porque Deus, ele respeita aquilo que Ele entregou. Então, por isso, quando nós falamos aqui nesse propósito de Deus, né? Então, Jesus já sabendo do plano de redenção, Ele ficou tranquilo, falou assim, a hora que eu falar, né, aquelas últimas palavras de Jesus, está consumado. Você não imagina quantas coisas aconteceram naquele dia, e a autoridade que foi nos restituída para aquele que crê, naquele que confia no Senhor.
Então, nisso nós estamos falando aqui hoje, né, de que o Senhor nos revestiu de autoridade. Nós temos que orar a palavra de Deus. Deus está esperando que você fale, cumpra-se essa vontade na minha vida, para que Ele possa agir. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos entender como é que Deus age quando nós oramos, né? Em Tiago 1,5, para nós ir para o fechamento, diz assim, ó, se alguém estiver precisando de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos com liberalidade. Mas Deus está pronto para nos dar. Eu falei assim, todo que precisar de sabedoria, precisar de poder, precisar do poder do Espírito Santo, peça a Deus que a todo Ele dá. Mas, no verso em seguida, ele diz assim, mas peça com fé, sem em nada duvidar. Porque se você não tiver fé naquilo que você está orando, não adianta. Então, a palavra ela tem que ser entendida nas vírgulas, né? Se alguém, Tiago, irmão de Jesus, ele fala, se alguém precisar de sabedoria, né? Quem não precisa? Nós precisamos, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Ele falou, se você precisar de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá com liberalidade, com alegria, mas peça com fé, sem em nada duvidar, né? Então, aquele que procura, acha. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Então, Deus está falando o seguinte, Jesus falou o seguinte, ó, se você permanecer em mim, eu permanecerei em você, e tudo que pedires ao Pai, né, em meu nome, eu farei. Então, Deus já deu sinal, né? Se nós permanecermos, andarmos com Ele, estivermos alinhados com a sua palavra, nós temos uma certeza absoluta de que as nossas orações serão atendidas. Então, nisso aqui, irmãos, né, como disse também a palavra lá em Hebreus 11, que o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível ao que crê. Então, para nós finalizarmos aqui, eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus está falando o seguinte, pessoas que pararam de orar, né? Mas que você entendeu que Deus, né, Ele está aqui, está falando o seguinte, não cesse, né, não ore sem cessar, não pare. Deus está restaurando sonhos de pessoas que falaram o seguinte, então eu pedi, não recebi. Deus está falando o seguinte, por que você parou de pedir? Por que você não está crendo? Se Deus, né, se você está alinhado com Deus, se você está pedindo alguma coisa que não é para esbanjares, mas é uma coisa que você quer, que você entende que vai ser bênção, que vai ser o reino de Deus vai ser abençoado com isso, não só a sua vida, como outras vidas vão ser alcançadas. Então Deus está falando, é isso que eu quero. Quando você fala o seguinte, eu quero que o Senhor me dê ousadia, o Senhor me dê um espírito de ousadia, de alegria, eu quero mudar, eu não quero ser uma pessoa como eu tenho sido, eu quero ser bênção no reino, eu quero adorar. Deus está falando o seguinte, amém. Se você tem sonhos, se você tem coisas que fala assim, quem me dera eu fosse assim. Deus está falando o seguinte, eu tudo posso, né? Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Então, nessa noite, irmão, eu quero que você entenda o seguinte, Deus está falando, não pare de orar. Se você, nessa hora, nesse momento, o Espírito Santo está te lembrando de uma coisa, né? Lembra que eu falei daquela pessoa, né, que falou o seguinte, eu fui lá e achei que seria a minha hora, a minha vez, e voltei para trás, murcho, né? Nada deu certo. Deus está falando, por que parou? Por que parou? Continue orando. Deus, né, como eu falei em Daniel, que ele começou a orar e o anjo já veio.
Deus está falando o seguinte: não pare, porque Deus, Ele está trabalhando em nosso favor, em favor daqueles que o buscam, né? Não é assim um pedido, eu quero uma coisa aqui que não vai abençoar a vida de ninguém, mas eu tenho certeza, se você está alinhado com Deus, o seu sonho é bênção de Deus. Eu tenho certeza, se você tem família, você está pensando na sua família, a família é projeto de Deus. Se você está pensando em coisas que vai te dar condição para você servir melhor a Deus, Deus está falando, está batendo carimbo, aprovado, né? Pense, né, coisas que você parou de sonhar, parou de orar. Fica em pé, vamos orar. Eu pedi para o louvor, está finalizando, já subi para a gente finalizar.